Olá, pessoal, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Sérgio. É com muita alegria, satisfação que eu venho aqui gravar mais um subsídio. Nesse trimestre, na sala dos jovens, estamos estudando sobre a lição sobre a vida do patriarca Jó. Na lição passada, de número 10, nós estudamos qual foi a relação de Satanás com o sofrimento de Jó. Hoje, na lição de número 11, nós trabalharemos uma temática um tanto quanto complicado para todos nós, seres humanos, que é a questão do silêncio. Como lidar com o aparente silêncio de Deus em meio ao sofrimento? Eu sou diácono na congregação de Clube de Campo, uma das igrejas do Ministério de Santo André, e eu te convido a embarcar comigo nessa lição que é desafiadora para todos nós. Desafiadora não quanto à temática teórica em si, mas é desafiador quando passamos ou vivenciamos isso, o silêncio de Deus. Quero compartilhar aqui com vocês os meus slides, lembrando que esses slides eu envio no grupo dos professores, vocês podem utilizar em aula, vocês podem fazer uso, assim também como atividades, né? Então vamos lá. Vocês estão vendo aí os meus slides. Silêncio divino e o sofrimento humano. Reflexões teológicas sobre a presença de Deus na adversidade e a fé resiliente, que é algo que Jó vem demonstrando bastante, né? Quando adentramos nas páginas das Escrituras Sagradas, nós encontramos diversos textos que falam sobre o silêncio de Deus, né? Além do nosso texto é, áureo aqui, o texto para refletir, o nosso texto-chave, que nos traz o Salmo 81, 3, 83, 1, nós temos também Salmos 10, 1, nós temos Salmos 22, 1 e 2, Salmos 13, 1, inclusive o Salmo 13, 1 vai dizer, né, salmista, até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? E o Salmo 10:1 diz: Ó Eterno, estás me evitando? Onde estás quando preciso de ti? Todas essas na versões NVI, que é a versão que eu estou usando para esta aula, né? Mateus 27:46, Jesus, recitando o Salmo 22, vai dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Se até o próprio Jesus sentiu, enquanto ser humano, essa, esse sentimento, teve esse sentimento de silêncio de Deus, quem dirá nós? E aí ecoa agora aqui as palavras de Hebreus 2:18. É por isso que temos um sacerdote, ou um sumo sacerdote, que pode compadecer-se das nossas dores. Porque Jesus, tal como nós, experimentou aquele momento do silêncio, aquele momento do aparente abandono. Quando eu digo aparente abandono, é porque, por mais que pareça que Deus nos abandona ou Deus se esconde de nós, sabemos que pelas Escrituras Sagradas isso é impossível. O Senhor está presente, muitas das vezes, como uma voz silenciosa, né? Isso é um pouquinho do que nós estudaremos hoje, o paradoxo do silêncio e sofrimento. Deus, o Deus que se oculta e o Deus que se revela, as funções pedagógicas do silêncio, a crise de percepção divina, no caso nossa, e os pilares para uma fé resiliente em meio ao silêncio. Então, quando adentramos a páginas das Escrituras, ou quando olhamos a tudo que cerca a nossa história, né, o sofrimento humano, universal e isolador, ele revela um paradoxo, né? O aparente silêncio divino
como na experiência de Jó, não é uma ausência, mas uma presença complexa que interpela a razão e convida ao amadurecimento espiritual. Uma coisa que precisamos compreender é fazer a separação entre a verdade dos fatos e o que apenas percebemos. Os Salmos trabalham muito isso. Eu gosto muito dos Salmos porque os Salmos é como Davi percebia as coisas. Mas havia uma diferença entre como ele percebia e como de fato era. Nós passamos pela vida, muitas das vezes, sem prestar atenção realmente ao que Deus está fazendo. Por exemplo, falamos que Deus, muitas das vezes, em meio ao sofrimento, nos abandonou, nos deixou, e é um sentimento nosso, mas esquecemos que Ele, o Senhor, renova nossas vidas a cada manhã, concedendo alimento, saúde, bem-estar, mas nem percebemos o quanto somos abençoados nos momentos de sofrimento. E de vez em quando, por meio da dor, né, e do silêncio, Deus nos dá um leve toque nos ombros para acordarmos e pensarmos um pouco mais profundamente na vida. E é justamente que esses textos e outras passagens bíblicas também que falam sobre o sofrimento, sobre o choro, nos convida a perceber e reconhecer que Deus está conosco, passando conosco no nosso sofrimento. O que muda é a nossa percepção do que Deus faz, pois Deus traz compreensão verdadeira da realidade e traz amadurecimento. Então, uma das coisas mais complicadas de se compreender na caminhada da vida é o silêncio de Deus, ou o aparente silêncio. É quando levamos uma causa ou estamos passando por um momento e parece que não recebemos a atenção esperada. Por mais que clamemos, o tempo passa e não vemos resposta. O silêncio de Deus é a sua aparente indiferença para com as nossas necessidades. Quando digo aparente, é porque é só aparente. Todos os versos que eu citei aqui, vemos que são gritos na alma de pessoas que experimentaram o silêncio de Deus, inclusive o próprio Jesus. E são expressões que demonstram a dor, o sofrimento e a luta. E a luta que todos nós passamos. E nesses momentos difíceis, muitas das vezes não conseguimos ouvir a voz de Deus em meio ao tormento. E aí vem logo aquele sentimento, é duro experimentar o silêncio de Deus em meio a uma provação. Porque é um silêncio que dói, é um silêncio que prova, é um silêncio que machuca, é um silêncio que traz angústia, é um silêncio que fere, mas é um silêncio também que, se nós pararmos para pensar, nos traz amadurecimento. Não é fácil chamar a Deus e ter o seu silêncio como resposta. Entretanto, aprendemos nas Escrituras Sagradas que quando Deus parece estar em silêncio, na verdade, coisas grandes e inimagináveis estão sendo trabalhadas, estão sendo preparadas para nós. Então, se você que assiste essa aula, professor, tem experimentado o silêncio de Deus, pode se preparar, porque depois de tudo desse silêncio, desse aparente silêncio, você perceberá o Senhor trabalhando em sua vida. Então, continuando aqui, nós temos aqui uma coisa muito interessante, que é esse paradoxo entre o Deus oculto e o Deus que se revelou, né? Esse conceito que o irmão utiliza aqui, o comentarista utiliza na nossa revista, né? Que é abscotito, né? Ou abscotitos,
que vem ali da latina, que está em Isaías 45:15, onde descreve o Deus oculto, né? Sua transcendência, que excede a nossa plena cognição humana, permanecendo velado em sua essência, né? E esta ausência percebida é frequentemente um desafio teológico no sofrimento, conforme estamos estudando na vida de Jó. Só que precisamos compreender que, em contraste com esse Deus oculto, temos o Deus revelatus, ou o Deus que se revelou, o Deus que se tornou acessível a todos os homens. E ele fez isso por meio da pessoa de Jesus Cristo. É muito interessante isso. O Deus é transcendente, é o Deus que é imanente, o Emanuel, Deus conosco. O Deus que às vezes parece estar em silêncio. Se nós formos para as Escrituras, ecoará a sua voz dentro de nós. E é a mesma voz que acalmou a tempestade, é a mesma voz que disse: haja, e houve luz. Essa voz ecoa dentro de nós por meio das sagradas Escrituras. Então, verdadeiramente, tu és um Deus que te ocultas, ó Deus de Israel, o Salvador. Isaías 45:15. Mas esse Deus que se oculta é o Deus também que se revela a todos nós. E aí, quando eu analiso a parte pedagógica do silêncio de Deus, eu preciso trazer aqui algumas coisas. Primeiro, a onipresença divina e a percepção humana limitada. Falamos que Deus está longe de nós, que Deus não nos vê mais, só que percebemos pelas Escrituras que isso é impossível, porque o nosso Deus é o Deus que, no seu silêncio, ele grita mais do que qualquer ser humano. Então, é, eu gosto muito daquele período intertestamentário, onde aparentemente, né, as pessoas falam que foi onde Deus ficou 400 anos sem falar, mas quando você adentra na história, foi o período de mais movimentos proféticos, um período de história intensa na Judéia. Deus estava falando, mas estava falando de uma outra maneira. O silêncio de Deus grita. Deus estava falando e preparando o cenário para a plenitude dos tempos. Então, se você está experimentando o silêncio de Deus, saiba que o silêncio dele grita mais alto em nossos ouvidos do que o barulho mais ruidoso das circunstâncias adversas, né? Muitas das vezes é o desespero que nos faz é, não nos deixa escutar o grito de Deus, ou melhor dizendo, a voz de Deus ecoando. O esconder-se de Deus possui função pedagógica intrínseca. E quais são essas funções pedagógicas? Podemos elencar algumas. Primeiro, o silêncio de Deus é um chamado para que eu tenha mais intimidade. Sim, nós vemos isso no próprio Jó, naquele aparente silêncio, naquela tragédia, nós vemos que Deus está trabalhando na vida de Jó, e já lá no finalzinho da narrativa bíblica, nós vemos o próprio Jó, Jó 42:5, dizendo: agora confesso, antes eu ouvi falar a teu respeito, mas agora te conheço, pois vi com os meus próprios olhos. Em outras palavras, Jó deixa de ser apenas um religioso e passa agora a ser alguém que tem intimidade com Deus. O silêncio de Deus, muitas das vezes, é um convite para nós buscarmos, para nós termos mais intimidade. Por isso que ele diz, né? Buscar-me-eis e me achareis. Então, é um convite à intimidade. O silêncio de Deus também é um convite a uma fé mais racional.
Sim, o escritor, apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, falou que o nosso culto tem que ser racional. Tem já uma frase que serviu muito de base, principalmente para o movimento liberal, que diz que quando faltar palavras, apenas sinta. Uma fé que vive só de sentimento é uma fé que não é sólida. O cristão não pode viver de sentimento. Eu estou sentindo Deus, eu estou sentindo Deus. Não. Há momentos que você não sentirá nada, mas você precisa ter a convicção de que o Senhor está contigo. O livro de Abacuque trabalha muito isso, né? Nós vemos ali um profeta vendo todo aquele caos e perguntando por quê, por quê, por quê. E Deus responde, mas Deus não responde o porquê. Deus só fala assim: ô Abacuque, eu sei quem são os caldeus, eu sei a situação deles, mas eu preciso corrigir o povo de Israel. Então, muitas das vezes, o silêncio de Deus é um chamado a uma fé mais, é uma convicção, a uma fé mais racional, no sentido de não ser tão emotivo. E não estou aqui criticando os emotivos, tá? Não estou falando que você não tem que chorar no culto, mas o que eu estou falando é que muitas das vezes precisamos ter uma fé que não viva de sentimentos, mas uma fé que apenas acredite que o Senhor está ali. Não estou sentindo nada, não estou vendo nada, mas eu acredito que o meu Redentor vive. Foi o que Jó nos ensinou, né? O terceiro ponto pedagógico disso, do silêncio de Deus, é o crer nos milagres do Senhor, né? Crer que o Senhor é poderoso para fazer milagres, para realizar o impossível. E isso, mais uma vez, parte de uma fé genuína, de uma fé verdadeira, né? Uma fé apenas emotiva, baseada na emoção, não terá convicção para esses tipos de momento. Então, eu coloco até aqui no slide, né, que esse momento de silêncio é um impulso na nossa fé, né? É um impulso. Então vamos lá. Só que também, muitas das vezes, nesse momento de silêncio, eu coloquei até aqui no slide de forma bem provocativa o encontro dos silêncios. O encontro do silêncio ocorre quando o silêncio humano, que é o caso de Jó, e muitas das vezes é o nosso caso, que é resultante da exaustão, é a ausência de palavras frente ao sofrimento, converge com o silêncio divino, que se manifesta como uma companhia silenciosa, mas profundamente presente. Este não é um silêncio de indiferença, mas de presença ativa. Essa é a diferença do silêncio de Deus para o silêncio dos homens, para o nosso silêncio. Um testemunho da promessa: não temas, porque eu estou contigo. O Senhor quer que nós creiamos nisso, independente de senti-lo ou não. Nós precisamos ter isso em mente. O Senhor prometeu que está conosco. Se ele prometeu, eu não estou sentindo, eu acredito. Então, o silêncio divino, conforme Hernandes Dias Lopes, grita ao confrontar nossas expectativas de justiça imediata e retribuição. Tão longe de ser uma ausência, ele se torna um elemento mais presente e ensurdecedor na crise, reverberando a ausência de intervenção esperada. Essa fenomenologia do silêncio força uma reavaliação da nossa compreensão acerca de Deus. Então, o silêncio, na verdade, ele é um fenômeno, sim, algo que acontece, mas não é na perspectiva de nos matar, mas pressupõe-se que o silêncio é uma oportunidade de reavaliarmos a nossa compreensão acerca de Deus. Então, se nós estamos no silêncio, aquele momento de silêncio onde o Senhor está em silêncio, e nós estamos dizendo: o Senhor me abandonou,
reclamando, nós precisamos compreender uma coisa, né? Que o silêncio do Senhor, muitas das vezes, é uma ferramenta para nós, para nós recalcularmos reavaliarmos a nossa compreensão acerca de quem é Deus. E aí, muitas das vezes, diante do silêncio, nós entramos em crise. Então, há a crise da percepção, o silêncio que se torna ensurdecedor, conforme vimos, culmina em uma crise da percepção. Isso pode gerar em nós ansiedades, desespero, diante dessa aparente ausência de resposta. E é aí que nós devemos olhar para tudo que Deus faz por nós, o fato de acordarmos pela manhã e percebermos que o Senhor, ele está atento às nossas vidas, né? Às vezes nós temos uma percepção do Deus que fica falando, só que biblicamente às vezes somos chamados também a olhar e contemplar um Deus que só nos observa, um Deus que só nos olha, um Deus que muitas das vezes parece aparentemente estar dormindo no barco, mas tudo está no controle da providência divina. E quais são os pilares para nós suportarmos o silêncio de Deus? Primeiro, uma fé legítima e viva. Não suportará o silêncio de Deus aquele que está ancorado numa fé emotiva apenas ou em emoções. Jó, ele sustenta a sua esperança, que transcende todas aquelas circunstâncias, quando ele diz: Eu sei que o meu Redentor vive. Outra coisa, é crucial reconhecer que nem os méritos humanos, nem a intensidade das orações podem compelir Deus a agir fora de seus propósitos, ou como alguns colocam, de seu tempo, kairos, né? Que na verdade, kairos não significa o tempo de Deus. Deus não tem tempo. Mas dentro ali do grego, kairos significa a hora de acontecer as coisas certas. Então, de certa forma, nós precisamos, há um tempo entre o momento da oração e o momento dela ser respondido, os kairos, o tempo certo. E muitas das vezes nós não queremos isso, né? Então, aceitar essa soberania evita a frustração de interpretações erradas, né? Quando Deus parece estar em silêncio, até mesmo de profetadas, né? Não vamos falar profecias, mas profetadas que podem nos levar a conclusões precipitadas sobre o cuidado divino. Evitar um caráter equivocado de Deus. Precisamos compreender que Deus não deve ser moldado por nossas aflições, e nem pelas nossas percepções ou pré-conceitos ou conceitos. Deus, ele é Deus, e ele está acima de tudo, acima de tudo. E o caráter de Deus não pode ser questionado. A resposta de Deus a Jó não foi uma explicação detalhada da origem de seu sofrimento, mas sim uma revelação de sua soberania e presença. Isso enfatiza a resposta divina, que pode vir na forma de um encontro com o Criador, ou simplesmente como Deus falou, né, no caso para Jó. Olha, em outras palavras, eu estou cuidando de você todo esse tempo, continuo cuidando. Você só está vivo porque eu continuo cuidando de você. E a resposta é a presença. Deus, no capítulo 38, vai romper o silêncio. E ao romper o silêncio, Deus vai falar quem ele é, né? Através de perguntas retóricas. Não o porquê, mas a soberania divina. Então, o seu controle cósmico traz tranquilidade ao sofredor, e isso deveria nos motivar. E aqui eu tenho algumas reflexões para nós fazermos antes de nos encaminharmos para o final dessa videoaula.
O silêncio de Deus estimula a busca por uma compreensão mais profunda? Sim, a proposta do silêncio divino, diferente do silêncio estoico, do estoicismo, é longe de ser uma ausência, mas é uma provocação a fim de que nossa vida espiritual seja movimentada. Nós temos o hábito de nos acomodarmos e nos acomodamos muito rapidamente. Então, os sofrimentos e o aparente silêncio de Deus, muitas das vezes é um convite a fim de nos aprofundarmos na fé e termos uma relação com Deus que transcende, né, simplesmente a razão humana. É, é falso a ideia de que Deus está escondido, né? Por quê? É, porque por mais transcendente que ele seja, Deus ele preferiu se é, se revelar a nós como o Emanuel, na pessoa do Senhor Jesus. Então, conforme a narrativa bíblica, a manifestação final de Deus a Jó não se centrou em explicações. Deus não perde tempo dando explicações, mas na reafirmação de sua onipotência e controle absoluto sobre a criação. O que que Deus estava querendo mostrar para Jó? Jó, você está vivo porque eu continuo cuidando de você. E para concluir essa aula, quero dizer que o silêncio divino, né, muitas das vezes pode parecer um vazio, uma ausência de voz, mas não é. O silêncio de Deus em momento de dor não reflete a ausência de amor, antes manifesta sua soberania, operando com propósitos que transcendem nossa compreensão imediata. E quais os pilares para a compreensão? Uma fé atuante, uma fé, de certa forma, racional, uma fé sabendo quem é o nosso Criador. E podemos ter certeza que o Senhor, ele é íntegro, o seu caráter é imutável, e por isso ele podemos aguardar esperançosos que no tempo oportuno o Senhor fará acontecer as coisas. Eu concluo essa aula dizendo que o silêncio divino, conforme revelado no livro de Jó, revela a soberania e não o abandono de Deus. Isso desafia a nossa percepção humana superficial. Parecia que Deus tinha abandonado Jesus, mas na verdade era necessário. Às vezes é necessário chegar até a cova dos leões. Às vezes é necessário passar pela aflição. Deus, e nesse silêncio, Deus estimula a busca, promovendo o que nós podemos chamar de um salto da fé para um amadurecimento espiritual. E a resposta divina em Jó 38, 3, de 1 a 3, enfatizou sua presença soberana, não explicações detalhadas sobre a causa. Então, meu irmão, eu e você somos convidados, na hora do silêncio, a ter uma fé resiliente, uma fé ancorada no caráter imutável de Deus, evitando definir ou dar adjetivos para o Criador, né, ou mesmo para a nossa própria dor. Deus sabe o que sentimos. Temos um sumo sacerdote, a saber, Jesus, que se compadece de nós. E por ter experimentado o silêncio divino, ele também é capaz de compreender a nossa dor. Eu espero que você seja edificado nessa videoaula. Se você tiver dúvida, pode mandar aqui nos comentários no nosso canal no YouTube, compartilhe, dê um like e faça esse vídeo chegar em mais pessoas. Que Deus abençoe e até a próxima, se o Senhor assim permitir.